Olá, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um Mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook. E eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana, então se você acha que é algo que gostaria de acompanhar, por favor, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana nós vamos falar sobre um caso grande. Um caso que eu tenho certeza que alguns de vocês estavam esperando, porque eu mencionei que iria falar sobre ele algumas vezes recentemente. Hoje nós vamos falar sobre o infame caso dos estranguladores de Hillside, os primos assassinos em série, Angelo Buono e Kenneth Bianchi. Eles foram responsáveis pelos desaparecimentos e assassinatos de várias jovens no final dos anos 70, mas seria a natureza arrogante de um dos assassinos que acabaria levando à queda deles, que levaria à identificação deles. Então, para o caso desta semana, nós vamos voltar para o final dos anos 70 em Los Angeles, que obviamente fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas, na verdade, antes de entrarmos na onda de assassinatos, vamos primeiro mergulhar no passado dos nossos dois assassinos, começando pelo mais velho dos dois homens, Angelo Buono. Angelo Antônio Buono Jr. nasceu em 5 de outubro de 1934 em Rochester, Nova York, em uma família ítalo-americana. A mãe dele era Jenny, e não achei o nome do pai, que de qualquer forma não participava da vida dele. Pelo que entendi, os pais dele se separaram quando ele era jovem. Angelo era um dos 2 filhos. Ele tinha uma irmã chamada Cecília. E após a separação dos pais em 1939, quando Angelo tinha cerca de 5 anos, a família de 3 pessoas se mudou para a cidade de Glendale, em Los Angeles. Angelo Buono sempre foi uma criança muito problemática, nunca foi bem comportado, nunca realmente seguiu regras, e desde muito jovem, Angelo parecia desenvolver um desprezo, um ódio pelas mulheres, e isso parece ter começado com sua mãe, Jenny. Ele nunca teve um relacionamento muito bom com a mãe, pensava muito pouco dela e, quando era adolescente, costumava chamá-la por nomes horríveis. Ele a chamava de prostituta porque, aparentemente, sua mãe costumava sair para ver diferentes homens e levava o filho com ela, e ele simplesmente tinha que esperar do lado de fora. Ele não respeitava a mãe nem outras mulheres. Ele achava que as mulheres deviam agir e se comportar de certo modo. Ele acreditava que as mulheres deveriam basicamente saber o seu lugar, mas ao mesmo tempo ele se achava um verdadeiro conquistador. Quando adulto, ele era um homem arrogante e nojento, que achava que todas as mulheres gostavam e se sentiam atraídas por ele. Ele as tratou mal a vida toda. Ele foi horrível com quase todas as mulheres que conheceu ou teve contato. Mesmo quando estava na escola, no ensino médio, ele costumava se gabar para seus colegas e amigos sobre todas as garotas que ele havia estuprado. Para ele, isso era motivo de orgulho. Segundo fontes, quando Buono era adolescente, ele era completamente obcecado por um homem chamado Carol Chessman, que era um estuprador em série. Chessman atuava em Los Angeles e foi condenado à morte por seus crimes. Ele foi executado em 1960. Mas quando Buono soube dele e de seus crimes, ele se tornou seu ídolo. Ele, de forma repugnante, admirava esse homem e queria ser como ele, como esse estuprador. Quando Angelo Buono tinha 16 anos, ele abandonou os estudos. Ele largou a escola e começou o que se tornaria uma vida de crimes. Ele cometia furtos, roubava carros e dava voltas neles, e se envolveu em atividades de gangues. E aos 17 anos ele estava sob custódia juvenil após ser preso por roubo de carro. Na vida adulta, Angelo Buono teve vários casamentos. Ele se casou pela primeira vez aos 20 anos com uma jovem de 17. O casamento durou pouco e eles se divorciaram logo. Depois, ele se casou mais 3 vezes e teve vários filhos. Acredito que ele teve 8 filhos ao todo, no entanto, ele também se divorciou dessas esposas. Nenhum casamento dele deu certo, provavelmente porque tratava suas esposas muito mal. Ele era incrivelmente violento com elas. Ele era abusivo tanto física quanto sexualmente com suas parceiras e também com seus filhos.
Na verdade, algumas fontes afirmam que ele estuprou suas próprias filhas, suas próprias crianças. Por volta de 1975, Ângelo Bueno começou a trabalhar como estofador de carros e, na verdade, abriu seu próprio negócio de estofamento automotivo. Ele abriu sua própria loja de estofamento de carros, que ficava localizada em Glendale, na Califórnia. E o negócio dele realmente ia muito bem, ele estava ganhando um bom dinheiro com isso, ele tinha muitos clientes. Foi um sucesso. E então, no ano seguinte, no início de 1976, a vida de Ângelo Buono virou completamente de cabeça para baixo quando ele concordou em deixar um de seus primos, Kenneth Bianchi, de 25 anos, morar com ele. Agora, Ângelo não ficou muito feliz com isso, em deixar Bianchi ficar com ele. A diferença de idade entre eles era grande. Como disse, Kenneth Bianchi tinha 25 anos e Buono cerca de 42. Havia cerca de 17 anos de diferença entre eles e, além disso, Buono já estava acostumado a viver sozinho e gostava disso. Ele realmente não queria outra pessoa morando com ele, mas aceitou a contragosto porque estava fazendo um favor para a família. Então, Kenneth se mudou. Mal sabia a família que a união desses dois homens acabaria levando a uma das mais brutais e horríveis séries de assassinatos que os Estados Unidos já tinham visto e jamais veriam. Mas, agora que já falamos sobre o passado de Ângelo Buono, vamos falar um pouco mais sobre seu primo Kenneth Bianchi. Kenneth Alessio Bianchi nasceu em 22 de maio de 1951, também em Rochester, Nova York. Pelo que eu entendi, Bianchi nunca chegou a conhecer seus pais biológicos. A mãe dele trabalhava como profissional do sexo e quando Kenneth nasceu, ela sentiu que não conseguiria cuidar dele, então o colocou para adoção. Poucos meses após seu nascimento, ele foi adotado por Nicholas e Frances Bianchi, que não tinham filhos. Agora, Frances era tia de Ângelo Buono, ela era irmã da mãe de Ângelo, o que fazia de Ângelo e Kenneth primos. Agora, de acordo com todos, Nicholas e Frances eram pais muito amorosos e cuidadosos, embora a mãe de Nicholas, Frances, fosse muito intensa com isso. Ela adorava Kenneth completamente e mimava ele quase demais a ponto de meio que sufocá-lo. A psiquiatra forense, doutora Helen Morrison, descreveu em um documentário como Frances quase via seu filho como um deus. Ela idolatrava o chão que ele pisava e tinha um medo absoluto de que algo ruim fosse acontecer com ele o tempo todo. Ela tinha esse medo constante, essa ansiedade constante de que ele fosse ficar doente e morrer, e que ela o perderia. Ela o levava ao médico o tempo todo porque tinha se convencido de que ele estava doente e precisava de atenção médica. 9 de 10 vezes ele estava bem, era só a ansiedade dela sobre a saúde. Frances era extremamente superprotetora com Kenneth. Ela o sufocava o tempo todo. Quando ele era muito jovem, muitas pessoas ao seu redor perceberam que Kenneth gostava muito de mentir. Ele aprendeu a mentir quase ao mesmo tempo que a falar. Era um mentiroso compulsivo. Ele sempre mentia. Quando ele tinha cerca de 6 anos, ele e a mãe foram a um supermercado e quando chegaram em casa, Frances percebeu que ele tinha roubado coisas do supermercado, só coisinhas como doces e tal. Ele tinha colocado as coisas no bolso, então Frances chamou a atenção dele e disse: "Kenneth, de onde você tirou essas coisas?" "Você roubou isso da loja?" Ele mentiu e negou. Ele chegou a afirmar que não fazia ideia de como os doces tinham ido parar no bolso dele. Ele se recusou a admitir que tinha pegado os doces. Então, desde muito, muito jovem, ele já começou a meio que experimentar cometer crimes. Ele rouba e, ao ser pego, mente. Parecia que ele havia perdido a honestidade, pois mentir já se tornara natural para ele. Ele era muito bom nisso e uma criança muito inteligente. Kenneth Bianchi. Ele tinha um quociente de inteligência muito alto, então era incrivelmente inteligente, mas também era conhecido por ser muito agressivo desde jovem. Ele tinha frequentes explosões de raiva e violência, sendo diagnosticado com transtorno de personalidade passivo-agressiva.
Em 1964, quando Kenneth estava no início da adolescência, seu pai Nicholas faleceu de pneumonia, o que significava que agora era apenas Kenneth e sua mãe Frances morando na casa. Em 1970, Kenneth se formou na Gates Chill High School e no ano seguinte se casou com uma garota chamada Brenda Beck, que era sua namorada do ensino médio. No entanto, Bianchi não tratava nada bem sua nova esposa. Ele era incrivelmente controlador e, ironicamente, sempre a acusava de ser uma mentirosa. Aparentemente, ele a acusava de mentir sobre o trabalho dela, ela trabalhava como enfermeira, ele a acusava de traí-lo e de mentir sobre isso, e assim o casamento não durou muito, apenas alguns meses depois eles se divorciaram. Foi por volta dessa época, no início dos anos 70, que Bianchi se tornou estudante na Monroe Community College e ele começou a estudar psicologia e também ciências policiais, porque ele havia decidido que queria trabalhar na polícia, ele queria ser policial. Embora ele não estivesse disposto a se esforçar, ele desistiu. Ele largou a faculdade pouco depois de começar, mas mesmo assim ainda se candidatou a vagas na polícia, porém foi rejeitado. Várias vezes ele foi rejeitado. Então, depois desse contratempo, ele conseguiu um emprego como segurança em uma joalheria, mas foi demitido quando seus empregadores perceberam que ele estava roubando da empresa. Foi depois disso que, em 1976, a mãe de Kenneth Bianchi, Frances, decidiu que seu filho deveria ir morar com seu primo em Los Angeles, Angelo Buono. Frances e sua irmã Jenny, ou seja, a mãe de Angelo, decidiram que poderia ser benéfico para Kenneth ficar com Angelo por um tempo, porque, sabe, Angelo era bem mais velho, então talvez ele pudesse ser aquela figura masculina de autoridade que Kenneth não tinha há muito tempo, já que seu pai faleceu quando ele ainda era um menino. Talvez elas pensassem que Angelo ajudaria Kenneth a seguir o caminho certo, porque até esse momento, Angelo estava ganhando bem, tinha um bom negócio, etc. Então isso nos traz de volta ao ponto onde estávamos antes. Em janeiro de 1976, Kenneth Bianchi, de 25 anos, arrumou suas coisas e se mudou de Rochester, em Nova York, para Los Angeles, na Califórnia. Após chegar a Los Angeles, Kenneth se candidatou a uma vaga no departamento de polícia local. Mais uma vez ele decidiu tentar conseguir seu emprego dos sonhos como policial, mas não conseguiu. Mais uma vez, ele foi rejeitado porque não tinha as qualificações e então Kenneth Bianchi decidiu fazer o que sabia fazer de melhor. Ele decidiu tentar mentir para conseguir o emprego que queria. Ele criou esses certificados falsos que diziam que ele tinha um diploma em psiquiatria e, usando isso, se candidatou a um emprego com um psicólogo em Los Angeles e, inacreditavelmente, funcionou. Ele teve sucesso, conseguiu o emprego e estava trabalhando com diferentes pacientes com problemas psicológicos, mesmo sem ser qualificado. Não sei ao certo quanto tempo ele ficou nesse emprego. No verão de 1976, ele entrou para o Departamento de Polícia de Los Angeles. Ele entrou para o programa de reservas do Departamento de Polícia de Los Angeles. Este programa permite que pessoas ingressem na força policial como voluntárias não remuneradas para ajudar a comunidade. Bianchi não recebia por isso, mas acho que ele realmente não ligava. Ele estava feliz por finalmente fazer parte da força. Além disso, ele conseguiu outro emprego, acho que trabalhando em um escritório ou algum tipo de trabalho administrativo, para que tivesse uma fonte de renda. E foi enquanto trabalhava nesse emprego que ele começou a namorar uma colega de trabalho, o nome dela era Kelly. Eventualmente, Bianchi saiu da casa do primo e foi morar com ela, com a Kelly, mas ele ainda mantinha contato regular com Angelo Buono. Eles realmente ficaram bem próximos nesse ponto. Bianchi admirava muito o primo mais velho. Eles ficaram tão próximos, na verdade, que decidiram abrir um negócio juntos para ganhar um dinheiro extra. Veja, Angelo Buono apresentou uma ideia para Bianchi. Ele disse que eles deveriam montar uma agência para trabalhadoras do sexo. Eles seriam cafetões, basicamente. Eles iriam encontrar garotas jovens que pudessem empregar como trabalhadoras do sexo. Eles iriam anunciá-las para outros homens e depois pegar uma porcentagem do dinheiro que elas ganhassem. E como Kenneth Bianchi admirava tanto o primo, ele concordou. Ele achou que era uma ótima ideia. E não demorou muito para que eles encontrassem 2 mulheres para recrutar.
Os nomes delas eram Sabra Hannan e Becky Spears. Os dois homens começaram a vender Sabra e Becky para outros homens para sexo. No entanto, essa situação que eles tinham ia muito além de apenas explorar as garotas. Buono e Bianchi basicamente mantinham essas garotas como prisioneiras. Eles mantinham Sabra e Becky trancadas na casa de Buono. Elas só eram liberadas para se encontrar com clientes que os homens encontravam. Elas foram estupradas repetidamente pelos primos. Foram ameaçadas, abusadas e espancadas por eles. Eu não consigo imaginar o terror absoluto que elas devem ter sentido. Felizmente, Sabra e Becky conseguiram escapar de Buono e Bianchi. Elas saíram da casa de Buono e conseguiram escapar. Elas escaparam desses homens sádicos com vida, mas infelizmente outras mulheres e meninas não teriam a mesma sorte. Buono e Bianchi não pararam com seu comportamento distorcido depois de Sabra e Becky. Eles continuaram olhando outras mulheres e começaram a sair à noite. Eles dirigiam pelas ruas de Los Angeles no carro de Buono, procurando por jovens mulheres que eles pudessem estuprar juntos. E, novamente, Angelo Buono teve uma sugestão, uma ideia de algo que a dupla poderia usar para facilitar que pegassem essas mulheres. Agora, se você se lembra do início do vídeo, falamos sobre como, quando Buono era adolescente, ele idolatrava o estuprador em série Carol Chessman, e Chessman tinha uma certa tática que usava quando atacava suas vítimas. Ele costumava realmente piscar uma luz vermelha para motoristas enquanto eles passavam, uma luz vermelha que se assemelhava ao tipo de luz que os policiais tinham em seus carros na época. Então, achando que Chessman era um policial, esses motoristas encostavam o carro e, assim que faziam isso, Chessman rapidamente os roubava e depois forçava as mulheres que ele havia parado a praticarem atos sexuais com ele e as estuprava. E Angelo Buono se inspirou nisso. Ele queria meio que usar a tática de Chessman nos estupros que ele estava cometendo com Bianchi, e então ele bolou um plano. Ele disse para Bianchi que eles deveriam usar um crachá de segurança que o padrasto de Buono possuía para fingir que eram policiais à paisana. Dessa forma, eles poderiam basicamente sequestrar mulheres nas ruas. Eles poderiam simular uma prisão, assim as mulheres não pareceriam resistir, pois a maioria não reagiria a um policial. Elas simplesmente iriam com eles em silêncio, e foi exatamente isso que eles começaram a fazer. Buono e Bianchi andavam pelas ruas e abordavam trabalhadoras do sexo, basicamente dizendo que elas estavam presas. Depois, eles colocavam as mulheres no carro e as estupravam, e então ameaçavam as mulheres, dizendo que elas teriam problemas com a polícia se contassem a alguém o que havia acontecido. Eles gostavam de poder conseguir sexo de graça com as trabalhadoras do sexo. Eles não precisavam pagar por isso, podiam simplesmente fingir ser policiais e estuprá-las. Isso era excitante para os dois homens. No entanto, com o tempo, isso acabou ficando entediante para eles. Eles já tinham feito isso tantas vezes que perdeu a emoção. Eles não queriam parar de fazer isso, não queriam parar de atacar essas mulheres, só queriam tornar tudo mais interessante, queriam aumentar o risco. A próxima mulher que eles atacassem, eles não queriam apenas estuprar, queriam assassiná-la também. Buono contou a Bianchi que tinha uma fantasia sexual sombria em que estrangulava uma mulher até a morte enquanto tinha um orgasmo. E Bianchi basicamente disse, vamos fazer isso. Assim como tudo o que ele já tinha concordado antes, ele estava disposto a fazer qualquer coisa que Buono quisesse fazer. Assim como Harold Chessman era o ídolo de Buono, Buono era o de Bianchi. Então, tarde da noite de 17 de outubro de 1977, Buono e Bianchi estavam mais uma vez rondando as ruas em busca de uma possível vítima, desta vez, obviamente, com a intenção de estuprá-la e matá-la. Elas estavam dirigindo pela Sunset Boulevard, em Los Angeles, quando encontraram uma garota de 19 anos chamada Yolanda Washington. Ela era mãe de um filho, tinha um menininho que na época tinha apenas 3 anos, e eu acredito que ela era mãe solteira, então trabalhava como trabalhadora do sexo para sustentar a si e ao filho, e era isso que fazia naquela noite. Yolanda estava trabalhando.
Ela estava esperando na Sunset Boulevard por um cliente aparecer, mas Kenneth Bianchi e Angelo Buono apareceram. Eles se aproximaram de Yolanda, mostraram um falso distintivo policial e disseram que ela precisava ir com eles, e ela foi. Eles a colocaram no banco de trás do carro de Kenneth Bianchi, que na verdade parecia bastante com um carro de polícia. Aparentemente, ele tinha um carro sedã que era azul escuro e branco, então Yolanda provavelmente nem pensou por um segundo que eles não eram policiais de verdade. Isso foi até ela realmente estar dentro do carro e eles irem embora, porque enquanto Angelo Buono dirigia, Kenneth Bianchi estuprou e estrangulou Yolanda até a morte no banco de trás do veículo. Esses primos perversos acabaram de fazer sua primeira vítima de assassinato. Após a morte de Yolanda, eles levaram o corpo dela para uma área chamada Forest Lawn Drive, na Califórnia, e lá simplesmente a jogaram em uma encosta ao lado de uma estrada e deixaram o local. O corpo nu dela foi encontrado na manhã seguinte, em 18 de outubro de 1977, e a polícia foi chamada ao local. Buono e Bianchi rapidamente decidiram que não queriam parar por aí. Eles gostaram tanto de fazer aquilo com Yolanda que queriam fazer de novo. 2 semanas depois, fizeram de novo. Na noite de 30 de outubro de 1977, os homens mais uma vez saíram para a rua Sunset Boulevard em busca de sua segunda vítima. E enquanto eles estavam dirigindo por aí, eles encontraram Judy Miller, que tinha apenas 15 anos na época em que esse caso aconteceu. Judy era estudante da Hollywood High School. No entanto, fontes afirmam que ela era uma fugitiva e que frequentemente recorria ao trabalho sexual para ganhar algum dinheiro. Mesmo sendo tão jovem, ela era apenas uma criança, o que, claro, de certa forma, também significava que ela era facilmente influenciável. Ela era tão vulnerável. Então, para Kenneth e Angelo, ela era a pessoa perfeita para ser alvo. Assim que eles avistaram Judy, se aproximaram dela e ofereceram dinheiro em troca de sexo, e ela aceitou. Então, ela os seguiu até o carro e assim que entrou, assim que ficou presa no veículo, eles pegaram os distintivos falsos de policial e a ameaçaram. Dessa vez, porém, não mataram Judy no carro como fizeram com Yolanda. Eles decidiram realmente levá-la para a oficina de estofamento automotivo de Buono. Lá, ela foi amarrada, foi presa, sofreu agressão violenta e foi estuprada antes de finalmente ser estrangulada até a morte com um laço. E então, assim como aconteceu com Yolanda depois que Judy estava morta, os assassinos descartaram seu corpo nu. Judy foi encontrada na manhã de 1º de novembro de 1977, deitada de costas no chão em uma rua de La Crescenta, que é um bairro de Los Angeles. E, aparentemente, de acordo com as fontes, a pessoa que encontrou Judy naquela manhã realmente cobriu seu corpo nu com uma lona enquanto esperava a polícia chegar, porque não queria que as crianças que estavam indo para a escola naquela manhã tivessem que ver aquilo. Quando a polícia chegou, eles souberam instantaneamente que Judy havia sido assassinada. Era óbvio só de olhar para o corpo dela. Eles podiam ver marcas no corpo dela de onde ela havia sido amarrada. Eles viram a marca do laço. Os cientistas também encontraram uma fibra na pálpebra de Judy Miller, o que sugeria que ela havia sido vendada durante o ataque. Mas o que a polícia não viu no corpo de Judy foram marcas de arrasto que eles esperavam encontrar, presumindo que o assassino teria que arrastá-la pelo chão até o local onde ela foi encontrada. A não ser que fossem 2 assassinos e ela tivesse sido carregada. Então agora a polícia tinha 2 assassinatos para investigar. 2 mulheres jovens tinham sido brutalmente estupradas e assassinadas em apenas 15 dias, e não demoraria muito para que tivessem um terceiro assassinato muito parecido em suas mãos. Apenas alguns dias depois que Judy Miller foi encontrada morta, seus assassinos atacaram novamente. Em 5 de novembro, Lisa Casten caminhava sozinha para seu apartamento quando chamou a atenção de Angelo Buono e Kenneth Bianchi. Lisa tinha 21 anos. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante, mas também fazia parte de um grupo de dança chamado L.A. Knockers. Ela foi dançarina profissional. E o que é interessante nesse caso é que Lisa não era uma trabalhadora do sexo como Yolanda e Judy e todas as mulheres antes delas que os homens haviam estuprado. Antes de Lisa, eles pareciam mirar apenas em trabalhadoras do sexo.
Acredita-se que, bom, em primeiro lugar, acho que era mais fácil fingir prendê-las porque elas estavam envolvidas em trabalho sexual, que era ilegal. E em segundo lugar, porque Buono e Bianchi acreditavam que as trabalhadoras do sexo não tinham valor e que ninguém sentiria falta delas. Ninguém notaria se elas sumissem, o que é repugnante. Mas claro, Lisa não era uma trabalhadora do sexo, e eu imagino que eles provavelmente decidiram mudar isso para mais uma vez tornar tudo mais emocionante para eles. Enfim, na noite de 5 de novembro, Lisa terminou seu turno no restaurante onde trabalhava e enquanto caminhava para casa foi alvo de Bianchi e Buono. Assim como fizeram com as duas primeiras vítimas, eles mentiram para Lisa e disseram que eram policiais, mostraram a ela o distintivo falso e disseram que precisavam levá-la à delegacia para interrogá-la sobre alguma coisa. Mas, é claro, eles nunca a levaram para uma delegacia. Eles a sequestraram e a levaram para a loja de estofados, onde ela foi submetida a um ataque horrível. Ela foi amarrada, violentada pelos dois homens e depois estrangulada até morrer. E então, no dia seguinte, o corpo de Lisa foi encontrado jogado em alguns arbustos em uma área de Glendale, na Califórnia. E quando a polícia chegou ao local, perceberam que ela tinha ferimentos muito parecidos com os de Judy Miller. Ela tinha marcas de estrangulamento no pescoço e marcas nos pulsos e tornozelos de onde havia sido amarrada. Agora, acredita-se que por volta dessa mesma época, no início de novembro de 1977, os assassinos tentaram sequestrar outra jovem. No entanto, eles falharam. Embora eu diga que eles falharam, na verdade eles abortaram o plano quando perceberam quem era a jovem. O nome dela era Catherine Law. Ela tinha cerca de 24 anos na época e seu pai era o famoso ator Peter Law. Peter já havia participado de vários filmes diferentes, incluindo Casablanca e Cassino Royale. Ele era muito conhecido nessa época, nos anos 70. Enfim, numa noite de novembro de 1977, a filha dele, Catherine, foi abordada por Angelo Buono e Kenneth Bianchi, enquanto eles estavam procurando sua próxima vítima de assassinato e claramente decidiram que seria Catherine. Eles se aproximaram dela com seus distintivos falsos de policial, planejavam sequestrá-la e matá-la até que pelo menos olharam para uma foto que Catherine tinha em sua posse. Era uma foto dela com o pai, Peter Moore, e quando Angelo e Kenneth olharam o documento de identidade de Catherine e viram o nome dela, perceberam quem ela era. Eles perceberam que ela era filha de um ator famoso. E acredita-se que assim que eles perceberam isso, decidiram simplesmente não seguir adiante, não matar Catherine, porque estavam preocupados que o assassinato da filha de uma pessoa famosa atraísse muito mais atenção. Quanto mais atenção, maior o risco para eles e mais chances de serem pegos, então cancelaram o plano. Eles deixaram Catherine em paz, e só quando Buono e Bianchi foram presos mais tarde, é que ela percebeu que foram eles que se aproximaram dela naquela noite. Ela havia escapado de 2 assassinos em série e na época ela nem sequer sabia disso. A quarta vítima de assassinato de Buono e Bianchi foi Jane King. Ela tinha 28 anos, era modelo e aspirante à atriz. Jane sumiu em 9 de novembro de 1977 após ser abordada por Kenneth e Angelo em um ponto de ônibus em Hollywood. Podemos supor que eles usaram a mesma tática com Jane que usaram com as vítimas anteriores. Eles mostraram seus distintivos de policial, disseram a ela que precisava ir com eles e então a levaram para a loja de Buono, onde ela sofreu o mesmo destino que as outras vítimas. Ela foi estuprada pelos 2 homens, estrangulada até a morte e depois eles levaram seu corpo e o jogaram em alguns arbustos ao lado da rodovia Golden State. O corpo de Jane, na verdade, não foi encontrado por um tempo. Ela só foi encontrada no dia 23 de novembro, cerca de 2 semanas depois de desaparecer, e nesse período mais 3 vítimas de Buono e Bianchi já haviam sido encontradas. Embora Jane tenha sido tecnicamente a 4ª vítima de assassinato, foi a 7ª encontrada. Isso mostra como esses assassinos agiam rapidamente. Foi realmente uma onda de assassinatos em série. Eles sequestraram e assassinaram 7 pessoas em questão de semanas. Eles realmente não tinham um período de pausa entre cada um. Era só matar, matar e matar.
Apenas alguns dias após o assassinato de Jane King, em 13 de novembro, Buono e Bianchi estavam novamente nas ruas procurando seu próximo alvo, e foi então que eles encontraram duas meninas, Sonia Johnson e Dolores Capita, que tinham apenas 12 e 14 anos de idade. Sonia tinha 14 anos e Dolores 12. As duas meninas tinham saído para fazer compras juntas naquela tarde e depois do passeio pegaram um ônibus para voltar para casa. Elas desceram do ônibus na York Boulevard com a North Avenue 46 e praticamente assim que desceram foram abordadas por dois homens que, claro, elas pensaram ser policiais. Quando Buono e Bianchi disseram para Dolores e Sonia entrarem no carro deles, elas não hesitaram nem por um segundo. Eram duas meninas vulneráveis, duas crianças. Elas iam fazer tudo o que esses homens mandassem porque não queriam se meter em encrenca. Então elas entraram no carro e foram levadas de volta à oficina de Buono, onde foram amarradas, amordaçadas e mantidas em cativeiro. Buono e Bianchi não mataram as garotas imediatamente. Elas foram mantidas vivas por 5 dias. 5 dias mantidas como prisioneiras. Quero dizer, é simplesmente inconcebível, não é? Imaginar o que aquelas garotas passaram nesse tempo. O medo intenso que elas devem ter sentido durante o cativeiro. Ambas as garotas foram estupradas repetidamente pelos dois homens até que, eventualmente, foram estranguladas até a morte. Após suas mortes, os assassinos descartaram os corpos em um lixão numa encosta acima da Interstate 5, perto do estádio do LA Dodgers. Os corpos foram encontrados em 20 de novembro de 1977, uma semana após o desaparecimento, por duas crianças que inicialmente acharam que eram manequins. No entanto, elas rapidamente perceberam que não era esse o caso, não eram manequins, eram corpos reais, e então a polícia foi chamada ao local. Buono e Bianchi fariam sua 7ª vítima apenas alguns dias após os assassinatos de Sonia e Dolores. A 7ª vítima foi Christina Weckler. Ela tinha 20 anos e era uma aluna de honra no Art Center College of Design, na Califórnia, onde, obviamente, estudava arte. Diferente das vítimas anteriores, Christina não era totalmente desconhecida das pessoas que seriam suas assassinas. Acredito que ela era para Buono, não para Bianchi. Ela conhecia Kenneth Bianchi porque, na verdade, eles moravam bem perto um do outro. Eles eram vizinhos, moravam na mesma rua. Ela morava em um apartamento na East Garfield Avenue, em Glendale. Então eles se conheciam e ela provavelmente teria confiado nele. Quando Bianchi bateu na porta dela em novembro de 1977, dizendo que agora era um policial e que ela precisava ir com ele porque tinha ocorrido um incidente envolvendo o carro dela, ela acreditou nele e foi embora com ele. Claro que tudo isso era apenas uma mentira, o carro dela estava bem, Kenneth não era policial, mas quando Christina percebeu já era tarde demais. Ela foi sequestrada e levada para a casa de Angelo Buono. Seus pulsos e tornozelos foram amarrados e Christina não foi morta de imediato. Horrivelmente, antes de matá-la, Buono e Bianchi decidiram que queriam fazer alguns experimentos com Christina. Eles queriam torturá-la. Como parte dessa tortura, eles colocaram um saco plástico sobre a cabeça dela e depois colocaram um tubo de gás dentro dele. Eles, obviamente, queriam que ela inalasse os gases tóxicos e sufocasse. Mas, além disso, os homens pegaram alguns produtos de limpeza e literalmente injetaram esses produtos químicos na Christina. Eles injetaram nos braços e no pescoço dela só porque queriam ver o que aconteceria. Após a morte de Christina, o corpo dela foi deixado em uma encosta em Highland Park, e eu acredito que ela foi encontrada no mesmo dia que Sonia Johnson e Dolores Capita, no dia 20 de novembro de 1977. Então, no mesmo dia, 3 vítimas de assassinato foram descobertas, totalizando agora 7. Quando Christina foi encontrada, foi observado que ela tinha as mesmas marcas de ligadura que a vítima anterior. Ela tinha marcas nos pulsos, nos tornozelos, no pescoço, mas, novamente, não havia marcas de arrasto em seu corpo, indicando que ela havia sido carregada até o local onde foi encontrada. E acho que foi nesse momento que a polícia realmente começou a ligar os pontos. Eles realmente começaram a perceber que estavam lidando com um serial killer, mas não apenas um, 2.
Eles tinham confiança de que a ausência de marcas de arrasto nos corpos das vítimas, provavelmente homens, indicava que havia 2 pessoas envolvidas aqui. Não havia apenas um autor, era uma dupla de assassinos. Quando a polícia começou a investigação sobre o assassinato de Christina, o nome Kenneth Bianchi apareceu para eles. Acredito que, em parte, porque eles eram vizinhos, mas também porque, aparentemente, Christina havia escrito o nome de Kenneth em um de seus cadernos e ao lado ela o descreveu como sendo, abre aspas, um vendedor de carros usados. E acho que o que ela quis dizer com isso é que Kenneth era alguém que realmente sabia se vender. Ele tinha esse tipo de carisma, e isso era algo que muitas pessoas diziam sobre Kenneth Bianchi, na verdade. Ele era um homem muito charmoso, ele podia encantar qualquer pessoa, ele conseguia convencer qualquer um a fazer qualquer coisa. E acredita-se que esse era meio que o principal papel dele nos assassinatos. Ele era quem convencia as vítimas a entrar no carro com ele. Ele conseguia parecer um cara simpático e carismático, então as pessoas não sentiam desconforto ou insegurança na presença dele, enquanto Angelo Buono não tinha isso, ele não tinha esse tipo de personalidade, então eles realmente precisavam de Bianchi para conseguir realizar esses assassinatos com sucesso. Mas enfim, como eu estava dizendo, o nome de Kenneth Bianchi apareceu enquanto a polícia investigava o assassinato de Christina. No entanto, a polícia tinha tantas outras pistas e linhas de investigação para seguir também, e acho que na época eles não deram atenção suficiente a esse nome como talvez devessem, porque estavam completamente distraídos com todo o resto. Então, mais uma vez, Buono e Bianchi conseguiram passar despercebidos, estavam livres para matar novamente. Porém, a essa altura, havia muitos policiais uniformizados posicionados na região nordeste de Los Angeles, de onde acho que a maioria das vítimas até então havia sido sequestrada, de onde foram vistas pela última vez. Os detetives reconheceram esse padrão e por isso colocaram policiais nas ruas dessa área, meio que como uma forma de segurança. E quando Buono e Bianchi perceberam isso, decidiram que precisavam procurar a próxima vítima mais longe dali. Eles sequestraram a 8ª vítima no Vale de San Fernando, Califórnia, a mais de 30 quilômetros de distância. O nome dela era Lauren Wagner. Ela era uma estudante universitária de 18 anos, cursando administração, que morava com os pais. Na noite de 28 de novembro de 1977, Lauren estava em seu carro dirigindo para casa completamente alheia ao fato de que estava sendo seguida por 2 assassinos em série. Bianchi e Buono estavam dirigindo pela região naquela noite procurando por outra jovem que pudessem sequestrar e quando avistaram Lauren, seguiram o carro dela até a sua casa. Lauren estacionou seu carro em uma rua bem próxima de sua casa, era bem em frente, e acho que antes mesmo de ela ter a chance de sair do carro, Bianchi e Buono já estavam lá, na janela do carro dela. Como de costume, eles disseram a ela que eram policiais e que ela precisava entrar no carro deles e ir com eles. Mas Lauren estava muito hesitante, o que eu acho que Buono e Bianchi não estavam realmente acostumados. Normalmente, as vítimas deles confiavam neles e simplesmente iam juntos sem pensar 2 vezes, mas Lauren não fez isso. Ela parecia bastante apreensiva no começo e meio que resistiu inicialmente, mas infelizmente, no final, eles conseguiram colocá-la no veículo. Assim que ela ficou presa lá dentro, eles foram direto para a casa de Angelo Buono. Lá, Lauren foi amordaçada, amarrada e presa a uma cadeira na sala de estar da casa dele, e eles a torturaram. Eles realmente colocaram fios elétricos nas mãos de Lauren e depois os conectaram na tomada para que os fios a eletrocutassem. Ela foi estuprada pelos 2 homens, depois estrangulada até a morte e seu corpo nu deixado em uma encosta. Quando ela foi encontrada no dia seguinte, a polícia novamente notou as mesmas marcas de ligadura já vistas nas vítimas anteriores. Eles também notaram ferimentos na palma da mão dela. Ela tinha marcas de queimadura nas mãos, de onde havia sido eletrocutada. Além disso, uma fibra foi encontrada no corpo de Lauren. Ela foi encontrada presa em uma das mãos, de onde os assassinos usaram fita para amarrá-la e também prender os fios elétricos nela. O adesivo da fita fez com que a fibra grudasse, né? Então a fibra foi coletada como evidência.
E o que é absolutamente de partir o coração nesse caso é que antes que a polícia pudesse sequer chegar até Lauren, a família, para dar a notícia, a mídia já tinha chegado antes deles. A essa altura, praticamente toda Los Angeles já sabia que a polícia estava procurando um serial killer. A notícia da 8ª vítima encontrada se espalhou rapidamente. Logo estava em todos os jornais. E os pais da Lauren souberam da morte dela quando jornalistas apareceram na porta deles, desesperados para entrevistá-los sobre o assassinato da filha, o que é simplesmente horrível. Quando a investigação do assassinato da Lauren Wagner foi iniciada, não demorou muito para que a polícia recebesse uma pista, na verdade, uma pista bem importante. Uma das vizinhas da Lauren se apresentou dizendo que viu algo na noite em que ela desapareceu no dia 28 de novembro. Ela realmente testemunhou o rapto da Lauren. Essa vizinha disse que viu a Lauren sendo colocada em um carro por 2 homens e aparentemente essa vizinha disse que parecia que a Lauren estava sendo presa. Parecia que esses 2 homens eram policiais colocando ela no banco de trás de um carro da polícia. Então isso praticamente confirmou a teoria da polícia de que havia 2 pessoas responsáveis por esses assassinatos. 2 assassinos estavam trabalhando juntos. Foi também mais ou menos nessa mesma época, depois que o corpo de Lauren foi encontrado, que a mídia deu um nome para esses assassinos não identificados. E esse nome, claro, era os Estranguladores da Colina, porque obviamente a maioria das vítimas foi encontrada em encostas e porque a causa da morte era estrangulamento. E, como você pode imaginar, todo mundo estava absolutamente apavorado porque não parecia que a polícia estava mais perto de pegar os responsáveis. E estava claro para todos que esses assassinos não iam parar. Eles não iam parar sua onda de assassinatos até serem pegos. Então, quantas vidas mais seriam tiradas antes que isso acontecesse? Jovens mulheres, em especial, estavam especialmente apavoradas, é claro, porque claramente eram elas que estavam sendo alvo. Então as mulheres estavam freneticamente fazendo aulas de autodefesa, aulas de karatê, estavam saindo para comprar armas como revólveres. Eu realmente consigo imaginar o quão assustador deve ter sido ser uma jovem naquela região, naquela época, sabendo que havia uma chance de você ser a próxima vítima do estrangulador da colina. E o que era ainda mais assustador para essas mulheres era que elas já não sabiam mais em quem podiam confiar. Como eu disse há um minuto, a vizinha que testemunhou o rapto de Lauren Wagner disse que parecia que os homens que a levaram eram policiais. Fingiam ser policiais. Então, quando essa notícia veio à tona, as mulheres ficaram com medo da polícia, justamente das pessoas que deveriam protegê-las. Elas não sabiam o que fazer agora se fossem paradas por um policial. Elas deveriam resistir ou ir com ele sem problemas. Elas não sabiam o que fazer porque não podiam confiar que nenhum dos policiais fosse o estrangulador da colina. Então é claro que isso significava ainda mais pressão sobre a polícia para pegar os assassinos e rápido. E assim, uma força-tarefa de 100 policiais foi criada para caçá-los e identificá-los. Infelizmente, mais pessoas seriam assassinadas antes desse dia chegar. Em meados de dezembro de 1977, Angelo Buono e Kenneth Bianchi decidiram que estavam prontos para matar novamente. No entanto, por causa de toda a mídia e da cobertura jornalística que esse caso estava recebendo e por causa de todos os policiais patrulhando as ruas, eles estavam muito cientes de que agora havia um risco extremamente alto de serem pegos, caso saíssem para fazer sua rotina habitual de dirigir por Los Angeles procurando vítimas. Então, ao invés de saírem para procurar uma vítima, eles decidiram que iriam tentar fazer com que a 9ª vítima viesse até eles. Agora, Kenneth Bianchi morava em um prédio de apartamentos e, nessa época, ele sabia que um dos apartamentos próximos ao dele estava vazio. Não havia ninguém morando lá. Então, ele sugeriu a Buono que eles deveriam invadir esse apartamento desocupado, ligar para uma agência de acompanhantes fingindo ser um cliente e pedir para que uma trabalhadora do sexo fosse até o endereço deles. Assim, quando a trabalhadora do sexo chegasse, poderiam matá-la ali no apartamento vazio. Como o apartamento estava vazio, a polícia dificilmente rastrearia quem chamou a trabalhadora do sexo lá.
E foi exatamente isso que Buono e Bianchi fizeram em 13 de dezembro de 1977. Elas fizeram a ligação e esperaram dentro do apartamento. Uma jovem chamada Kimberly Martin apareceu. Ela tinha apenas 17 anos e, na verdade, não trabalhava há muito tempo para a agência de acompanhantes. Acho que ela costumava trabalhar sozinha na rua. Ela esperava nas ruas que os clientes se aproximassem dela. O único motivo pelo qual ela passou a trabalhar para uma agência foi porque ela tinha muito medo de ficar nas ruas à noite, pois sabia que havia um serial killer à solta. Mal sabia ela que aqueles serial killers estavam dentro do apartamento para o qual ela tinha acabado de ser chamada. Assim que Kimberly chegou, ela foi atacada pelos dois homens e tentou desesperadamente lutar para se defender. Ela estava realmente lutando pela própria vida. Ela estava fazendo tudo o que podia para tentar sair daquele apartamento e, ao fazer isso, acabou sofrendo uma lesão grave na cabeça. Acredita-se que houve uma luta violenta entre ela e os assassinos, e eles bateram a cabeça dela contra a parede. Após controlarem Kimberly, que provavelmente já estava desacordada, eles a levaram para a casa de Buono, loja de estofados, onde ela sofreu o mesmo destino que as vítimas anteriores. Ela foi estuprada e estrangulada até a morte. Kimberly foi encontrada no dia seguinte, em 14 de dezembro de 1977. Ela foi encontrada nua em uma encosta, assim como muitas das outras vítimas. Desta vez, porém, Buono e Bianchi foram muito cuidadosos ao deixá-la. Kimberly havia sido posicionada. Acho que as pernas dela estavam meio retas e os braços abertos para os lados, quase como Jesus na cruz. E a colina onde ela foi deixada era uma colina que dava vista para o centro de Los Angeles. Muitas pessoas teriam visto seu corpo, e Buono e Bianchi claramente queriam isso. Era como se eles estivessem mandando um recado para a polícia e para o público. Uma mensagem do tipo: fomos apelidados de estranguladores das colinas e é exatamente isso que somos e vocês nunca vão conseguir nos pegar. Parecia que estavam rindo da polícia e se divertindo com isso. Kenneth Bianchi, em particular, estava adorando isso porque ele ainda era voluntário da reserva da polícia de Los Angeles. Não tenho dúvida de que ele teria gostado do fato de que durante todos os assassinatos dele e de Buono ainda estava envolvido com a polícia. E todos os outros voluntários da polícia de Los Angeles não faziam a menor ideia de que ele era o responsável por cometer esses crimes horríveis. Durante todos os assassinatos, ele patrulhava com a polícia e saía para rondas. E apenas alguns dias depois que Kimberly Martin foi morta, ele se ofereceu para sair em patrulha com o sargento local. E durante isso ele ficou fazendo várias perguntas ao sargento sobre o assassinato da Kimberly e acho que sobre o caso do estrangulador das colinas em geral, provavelmente porque queria saber exatamente o que a polícia sabia. Ele queria meio que avaliar se eles estavam mais perto de identificar os assassinos, de identificar ele. O 10º e último assassinato cometido por Buono e Bianchi como dupla ocorreu apenas em fevereiro de 1978, meses após a morte de Kimberly, o que era incomum para eles. Todos os assassinatos deles até então ocorreram em uma sucessão muito rápida. Eles cometeram 9 assassinatos em cerca de 2 meses, mas acredita-se que eles decidiram dar uma pequena pausa por um tempo, só para ficarem fora do radar e manterem um perfil baixo. Também li que a mãe de Angelo Buono morreu em janeiro de 1978, então penso se isso influenciou a pausa deles por um tempo. Mas em fevereiro de 1978, a onda de assassinatos deles recomeçou. Em 16 de fevereiro de 1978, Cindy Lee Hudsworth, de 20 anos, tornou-se a 10ª vítima deles. Na época, Cindy era estudante universitária e, de acordo com algumas fontes, também trabalhava como garçonete em meio período. Naquele dia fatídico, Cindy foi até a loja de estofamento automotivo de Angelo Buono porque queria que ele fizesse um serviço em seu carro e, literalmente, assim que Buono a viu, soube que queria que ela fosse a próxima vítima. E quando Kenneth Bianchi chegou à loja pouco depois, ele concordou.
Então Cindy foi feita refém, amarrada, estuprada, torturada e depois estrangulada até a morte. Como Cindy obviamente estava com seu carro na loja, os dois assassinos decidiram que, em vez de transportar o corpo dela em um dos carros deles, usariam o dela. Eles colocaram o corpo dela no porta-malas do carro e então dirigiram até um penhasco na rodovia Los Angeles Crest. Assim que chegaram, eles saíram do carro e o empurraram penhasco abaixo com o corpo nu de Cindy ainda no porta-malas, e já no dia seguinte o carro foi encontrado. Cindy foi encontrada e a polícia sabia que ela era mais uma vítima dos estranguladores da colina porque ela tinha sofrido os mesmos ferimentos que as outras. Ela foi estuprada, morreu por estrangulamento e apresentava as mesmas marcas de amarração. Mas algo realmente bizarro aconteceu após o assassinato de Cindy Lee Hutt. Os assassinatos simplesmente pareceram parar. E não apenas por uma semana, algumas semanas ou meses, como no último intervalo. Dessa vez, parecia que tinham parado de vez, o que deixou a polícia completamente perplexa. No entanto, havia um motivo para isso. Havia um motivo pelo qual Bruno e Bianchi simplesmente pararam de repente. E esse motivo foi que eles tiveram uma briga enorme. Como mencionei anteriormente, o mais novo dos dois primos, Kenneth Bianchi, ele em especial adorava a atenção que esses assassinatos estavam recebendo. Ele adorava o fato de que todo mundo sabia sobre os estranguladores da colina, a ponto de até se gabar para as pessoas sobre os assassinatos e dizer coisas como "Ah, eu poderia ser o estrangulador da colina, sabe?" Como sabemos, ele também saía em patrulhas e acompanhava a polícia, fazendo um monte de perguntas sobre a investigação dos assassinatos. Ele estava jogando um jogo muito arriscado, mas meio que não se importava. Ele era arrogante e claramente se sentia invencível. No entanto, quando seu parceiro de assassinatos, Angelo Buono, descobriu o que Bianchi estava fazendo, se gabando dos assassinatos para as pessoas, fazendo perguntas para a polícia, ele ficou absolutamente furioso com seu primo. Ele ficou tão bravo que Bianchi tinha sido tão descuidado, ele os colocava em risco de serem pegos. Ele estava tão bravo, na verdade, que Buono disse para Bianchi que não queria mais ter nada a ver com ele. Ele não queria nunca mais ver ele de novo, e foi isso. Esse foi o fim do relacionamento deles. Esse foi o fim da onda de assassinatos deles como dupla. Encerrou com Cindy Lee Hutsworth. Por volta dessa época, logo após Cindy Lee Hutsworth ser morta em fevereiro de 1978, Kenneth Bianchi, de 27 anos, tornou-se pai. Ele e sua namorada na época, Kelly, tiveram um filho juntos. Eles tiveram um filho chamado Sean. E, surpreendentemente, apesar de quão mau esse homem era, ele se apaixonou completamente pelo filho. Ele era completamente dedicado a esse garotinho. Então, ele ficou absolutamente de coração partido quando, apenas alguns meses depois do nascimento, em maio de 1978, seu filho foi tirado dele. Veja, foi quando a Kelly terminou com ele. Ela decidiu que não queria mais ficar com Kenneth. Então ela terminou o relacionamento e se mudou com o filho deles para Bellingham, que é uma cidade no estado de Washington. E Kenneth não queria ficar longe do filho, então ele se mudou com eles. Ele os seguiu até Washington. Ele conseguiu um emprego lá, começou a trabalhar como segurança, ele tinha uma vida totalmente nova. E pelo que dizem, ele gostava da nova vida em Washington. Mas havia uma coisa da vida antiga dele que ele sentia muita falta. E isso era matar. Cometer assassinatos tinha se tornado como um vício para Kenneth Bianchi agora. E então, mesmo não estando mais em contato com seu antigo parceiro de assassinatos, Angelo Buono, ele decidiu que ele iria matar novamente. Mas desta vez, é claro, ele estaria sozinho. Apenas 8 meses depois de se mudar para Washington, em janeiro de 1979, Kenneth Bianchi elaborou um plano para cometer um duplo assassinato. Karen Mandic, de 22 anos, e Diane Wilder, de 27 anos, eram duas estudantes da Universidade Western Washington. Elas moravam juntas como colegas de quarto. E como eram universitárias, imagino que estavam ansiosas para ganhar um dinheiro extra. E então elas agarraram uma oportunidade que foi apresentada a elas por Kenneth Bianchi.
Um dia, ele ofereceu pagar $100 para elas basicamente cuidarem de uma casa, essa propriedade que ele estava vigiando como segurança. E elas aceitaram, é claro, completamente inconscientes das verdadeiras intenções dele. No dia 11 de janeiro de 1979, Karen e Diane chegaram a essa casa e foram recebidas por Kenneth Bianchi. Assim que entraram, Bianchi de alguma forma levou as duas jovens para o porão da casa e nesse porão ele assassinou as duas. Ele colocou uma ligadura em volta do pescoço delas e as estrangulou até a morte. Eu não tenho certeza se ele as estuprou ou não. Algumas fontes dizem que ele fez isso, enquanto um documentário que eu assisti afirmou que ele se masturbou sobre um dos corpos delas. Mas após a morte delas, ele colocou tanto Karen quanto Diane no porta-malas do carro de Karen. Depois, ele levou o carro até uma área próxima a uma encosta em Washington e o deixou lá. Os corpos das garotas foram encontrados em 12 de janeiro, um dia após serem assassinadas. Então, uma investigação de duplo homicídio foi iniciada pela polícia e, dessa vez, Kenneth Bianchi não foi muito bom em encobrir seus rastros, provavelmente porque ele não tinha Angelo Buono. Angelo Buono sempre foi realmente o cérebro por trás de tudo, e como ele não tinha Buono agora, Bianchi não previu a conexão que a polícia poderia encontrar entre ele e as vítimas Karen e Diane. Após investigarem os movimentos de Karen e Diane antes dos assassinatos e conversarem com amigos e familiares delas, eles souberam pelo namorado de Karen sobre o trabalho de cuidar de uma casa que ela e Diane haviam assumido. Ela até contou ao namorado o nome do segurança que havia conseguido para elas esse trabalho de cuidar da casa, Kenny Bianchi. Após revistarem o apartamento de Karen e Diane, a polícia achou um papel onde Diane anotou o nome de Kenneth Bianchi e escreveu que ele havia ligado para elas recentemente e precisavam retornar. Então, depois de descobrir tudo isso e ligar os pontos, Kenneth Bianchi foi preso. Agora, quando a polícia revistou o apartamento de Kenneth, aparentemente encontrou um monte de coisas que ele havia roubado. Eles encontraram bens roubados, então felizmente isso significava que poderiam mantê-lo sob custódia por esse motivo, enquanto continuavam investigando esses assassinatos duplos dos quais agora o suspeitavam. Agora, depois de investigar Bianchi um pouco mais, a polícia de Bellingham descobriu algo muito interessante. Ele tinha uma carteira de motorista da Califórnia e, ao perceberem que era de lá que ele vinha, de Los Angeles, na Califórnia, a polícia de Bellingham entrou em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles. Acho que foi só para descobrir se eles conheciam Kenneth Bianchi, se talvez ele tivesse se envolvido em algum tipo de crime violento quando morava na Califórnia. E quando o Departamento de Polícia de Los Angeles olhou a carteira de motorista de Bianchi, eles também perceberam algo. Eles notaram o endereço dele quando morava em Los Angeles. E eles perceberam que Kenneth Bianchi morava exatamente na mesma rua que Christina Weckler, uma das vítimas do estrangulador das colinas. Ele morava lá na mesma época em que Christina foi sequestrada e morta, e imediatamente a polícia achou isso suspeito. Eles começaram a pensar, espera aí, talvez isso seja uma pista potencial que nós talvez tenhamos perdido na investigação original, que não investigamos o suficiente. Eles pensaram, certamente não pode ser apenas coincidência que esse homem, Kenneth Bianchi, que atualmente é o principal suspeito dos assassinatos de duas jovens em Washington, também por acaso morava na mesma rua de outra jovem que foi assassinada em Los Angeles menos de 2 anos antes. O Departamento de Polícia de Los Angeles começou a considerar, e se Kenneth Bianchi fosse o suspeito procurado? E se ele fosse a pessoa responsável pelos assassinatos do estrangulador das colinas? Quero dizer, a linha do tempo batia. A polícia logo descobriu que os assassinatos do estrangulador das colinas pararam pouco antes dele se mudar para Washington. Então, Bianchi foi interrogado sobre os assassinatos que a polícia suspeitava que ele tinha cometido, e eu acho que inicialmente ele tentou negar, mas eventualmente ele meio que desistiu da negação e basicamente alegou que tinha transtorno de personalidade múltipla. Ele tinha 2 personalidades. Uma delas era Kenneth Bianchi e a outra se chamava Steve Walker. Steve era seu alter ego e ele afirmava que Kenneth não era responsável pelos assassinatos, mas sim Steve. Ele também disse depois que tinha uma terceira personalidade chamada Billy.
Embora, coincidentemente, isso tenha acontecido depois que ele foi informado de que pessoas com transtorno de múltiplas personalidades geralmente têm mais de duas. Então, de repente, ele acrescentou Billy, mas continuou com a história de que Steve era o vilão. Ele era o assassino. No entanto, os investigadores não acreditaram nisso nem por um minuto. Eles não acreditavam que Kenneth tinha transtorno de personalidade múltipla. Eles acreditavam que ele estava fingindo na esperança de ser considerado mentalmente instável demais para ser responsabilizado por suas ações. Então, os detetives decidiram trazer um dos melhores psiquiatras criminais dos Estados Unidos, o Dr. Martin Orne, para testar isso e ver se ele achava que Bianchi realmente tinha múltiplas personalidades. E depois de examinar Bianchi extensivamente e entrevistá-lo várias vezes, ele concluiu que Bianchi estava fingindo. Ele acreditava fortemente que ele estava mentindo sobre esse Steve Walker. Pelo que pude perceber, apesar disso, Bianchi ainda decidiu se declarar inocente das acusações por motivo de insanidade, o que significava que o caso teria que ir a julgamento. Embora quando os investigadores disseram que iriam pedir a pena de morte para ele, caso fosse condenado, ele entrou em pânico e disse que queria fazer um acordo com eles. E foi nesse momento que Kenneth Bianchi contou à polícia sobre seu primo, Angelo Buono, a segunda metade da dupla conhecida como o Estrangulador das Colinas. Ele contou à polícia que ele e Buono cometeram juntos os 10 assassinatos do Estrangulador das Colinas. E ele fez um acordo com os investigadores de que se declararia culpado das acusações e contaria tudo para eles. Ele até daria provas contra Buono desde que não recebesse a pena de morte. Ele estava apavorado de receber a pena de morte, então ambas as partes concordaram com esse acordo. Bianchi e os investigadores concordaram. Então Bianchi sentou-se com os detetives e contou tudo para eles. Como e quando os assassinatos começaram, como eles encontravam as vítimas, todos os detalhes sobre os crimes que ele conseguia lembrar, absolutamente tudo. Em outubro de 1979, Angelo Buono foi preso. Na época, ele tinha cerca de 44 ou 45 anos e negou tudo. Ele disse que era inocente, que Kenneth era um mentiroso e que ele não tinha absolutamente nada a ver com nenhum dos assassinatos. Então a polícia começou a buscar provas que o ligassem aos crimes. Sim, tinham os depoimentos de Kenneth Bianchi, mas não podiam confiar só nisso. Eles sabiam que não poderiam condená-lo só com isso, eles precisavam de mais. Então eles vasculharam a casa dele em Los Angeles e também a loja de estofados automotivos, a oficina onde Bianchi disse que os assassinatos tinham acontecido. No entanto, a polícia realmente teve dificuldade para encontrar qualquer coisa. Eles procuraram por quaisquer impressões digitais que pudessem ter sido deixadas por alguma das vítimas, mas não encontraram nenhuma. E o motivo disso era porque Angelo Buono realmente limpava meticulosamente tanto a casa quanto a loja dele, acredito que após cada assassinato. Na verdade, ele era bem limpo no geral, ele limpava sempre, então qualquer impressão digital teria sido apagada. Naquela época, no fim dos anos 70, a polícia não usava DNA nem tecnologia forense. Eles só podiam procurar impressões digitais, mas não havia nenhuma. Mas eventualmente eles tiveram um avanço. No início do vídeo mencionamos que, ao encontrarem o corpo da segunda vítima, Judy Miller, as autoridades retiraram uma fibra da pálpebra dela. Era uma fibra de poliéster branca coletada e armazenada como possível evidência na época. E quando Bruno foi identificado e após a realização de testes, eles descobriram que essa fibra na pálpebra de Judy correspondia perfeitamente a um material de estofamento que Bruno tinha em sua oficina, provando que Judy esteve em sua oficina pouco antes de seu corpo ser encontrado. Esse material foi usado para vendá-la. Além disso, a polícia conseguiu ligar Angelo Bruno a outra fibra que foi encontrada no corpo da 8ª vítima, Lauren Wagner. A fibra foi encontrada presa à mão dela e correspondia a uma cadeira que Bruno tinha em sua sala de estar. Essa era a cadeira a qual Bruno e Bianchi amarravam suas vítimas. Então essa era uma prova concreta ligando Bruno ao caso e ele foi acusado. Como parte do acordo, Kenneth Bianchi se declarou culpado de 7 acusações de assassinato.
Ele se declarou culpado pelos assassinatos de Karen Mandic e Diane Wilder, ambos ocorridos em Washington e cometidos por ele sozinho. E ele também se declarou culpado por 5 dos assassinatos do Estrangulador das Colinas. Não tenho certeza de por que ele foi acusado de apenas 5, e imagino que isso deve ter sido acordado em seu acordo de confissão. Embora algo realmente bizarro que aconteceu durante todo esse tempo, enquanto Bianchi e Buono estavam sendo processados e que eu simplesmente precisava mencionar, foi que Bianchi começou um novo relacionamento com uma mulher chamada Veronica Lynn Compton, e Veronica era completamente obcecada por Kenneth Bianchi. Na verdade, ela tinha uma obsessão por serial killers em geral e entrou em contato com Bianchi enquanto ele estava preso, e ela enviou para ele uma cópia disso, de um roteiro que ela escreveu sobre uma serial killer mulher. O roteiro se chamava A Cortadora Mutilada, e Verônica basicamente queria a opinião de Kenneth Bianchi sobre ele, já que ele mesmo era um serial killer. Enquanto continuavam conversando, a obsessão dela por Bianchi só aumentava cada vez mais e eles começaram um relacionamento. E durante o relacionamento deles, Bianchi compartilhou com Verônica um plano que ele tinha elaborado, né? Um plano para tirá-lo da prisão, eu acho, para que eles pudessem ficar juntos de verdade. Bianchi disse que Verônica deveria cometer um assassinato em Los Angeles que fosse praticamente idêntico aos assassinatos do Estrangulador das Colinas, para que, com sorte, a polícia pensasse que eles tinham prendido as pessoas erradas, que o verdadeiro assassino ainda estava à solta. Mesmo assim, eu quase certeza que Bianchi já tinha confessado. Mesmo assim, ele contou o plano para Verônica e, surpreendentemente, ela concordou. Ela concordou em fazer isso por Kenneth. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa se isso significasse que ele poderia ficar livre. Então, um dia, Verônica atraiu essa jovem para um motel e tentou matá-la. Ela tentou estrangulá-la até a morte, mas felizmente essa mulher conseguiu se defender. Ela conseguiu dominar Verônica e sobreviveu. Verônica foi presa, ela foi condenada por esse crime e enviada para a prisão, embora eu não saiba por quanto tempo, mas enfim, como eu estava dizendo antes, Kenneth Bianchi se declarou culpado de 7 acusações de assassinato, enquanto Angelo Buono, por outro lado, continuou negando tudo e se declarou inocente de todas as acusações, o que significava que seu caso teria que ir a julgamento. De acordo com as fontes, houve vários atrasos em torno do julgamento dele, o que fez com que ele realmente só começasse por volta da primavera de 1982. No julgamento, seu primo e cúmplice Kenneth Bianchi testemunhou contra ele, conforme combinado em seu acordo judicial. Ele deu depoimento para a acusação. Embora algumas fontes afirmem que parecia que Bianchi continuava tentando sabotar o julgamento. Ele testemunhou como testemunha por cerca de 6 meses. Esse julgamento foi muito longo e ele mudava sua história o tempo todo nos depoimentos. Ele nunca colaborava. Parecia quase que, apesar de ter sido ele quem o incriminou, ele queria que Buono escapasse dessa. Sabra Hannan foi uma das muitas testemunhas que foram apresentadas durante o julgamento. Se você se lembra, ela foi uma das 2 mulheres que Bianchi e Buono exploraram como prostitutas antes de iniciarem a série de assassinatos. Ela foi estuprada repetidamente pelos 2 homens, foi espancada, mantida em cativeiro, mas felizmente conseguiu escapar com vida e contou sua história durante o julgamento. Ela relatou ao tribunal como foi tratada pelos 2. No final do julgamento, em novembro de 1983, Angelo Buono, de 49 anos, foi considerado culpado por 9 acusações de assassinato. A única morte pela qual ele não foi condenado foi a primeira, o assassinato de Yolanda Washington, e o motivo disso foi porque, se você se lembra, Kenneth Bianchi foi quem estrangulou Yolanda até a morte fisicamente. Diferente das outras vítimas, ela foi morta no banco de trás do carro deles, e Angelo estava dirigindo o carro enquanto Kenneth matava Yolanda. Então, Buono não foi condenado pelo assassinato dela, mas foi considerado culpado por todos os outros e foi sentenciado à prisão perpétua. Ele nunca seria libertado. Depois de ser condenado, ele foi enviado para a prisão estadual de Calipatria, na Califórnia, para cumprir sua sentença. No entanto, em 2002, aos 67 anos, Angelo Buono faleceu após sofrer um ataque cardíaco. Kenneth Bianchi, por sua vez, também recebeu prisão perpétua.
Porém, seu acordo judicial permitia que ele pedisse liberdade condicional futuramente. No entanto, já se passaram mais de 40 anos e ele ainda está atrás das grades. Aparentemente, ele solicitou liberdade condicional em 2010, mas foi negada. Segundo uma fonte, ele só poderá solicitar novamente em 2025, mas eu realmente acho que é altamente, altamente improvável que ele algum dia seja solto. Eu ficaria totalmente chocada se alguém autorizasse a libertação dele. Kenneth Bianchi está atualmente preso na penitenciária estadual de Washington. Ele ainda está vivo hoje. Ele tem 71 anos. Como você deve saber se assistiu ao meu vídeo sobre os assassinatos do alfabeto, Kenneth Bianchi foi investigado como um possível suspeito nesse caso. Falei desse caso há poucos meses, em maio. Deixo o link abaixo caso queira assistir. Mas no início dos anos 1970, 3 meninas desapareceram das ruas de Rochester, em Nova York, e depois foram encontradas assassinadas. Kenneth Bianchi vivia em Rochester quando os assassinatos ocorreram. Então, anos depois, quando ele foi identificado como o estrangulador das colinas, a polícia de Rochester realmente investigou a possibilidade de que talvez ele fosse o assassino do alfabeto também. No entanto, ele acabou sendo descartado quando suas impressões não corresponderam a uma impressão de palma encontrada no pescoço de uma das vítimas. E é isso para este caso. Esse é o infame caso dos estranguladores das colinas, Angelo Bono e Kenneth Bianchi. Um caso muito, muito devastador, com tantas vítimas, tantas vidas tiradas. Então, embora a onda de assassinatos deles não tenha durado tanto tempo, teve um impacto tão grande e devastador como tenho certeza que você pode imaginar. Mas é isso para este caso. Eu sinto que este vídeo vai ser bem longo, então, como sempre, me avise se você assistiu até o final. Também me conte suas opiniões sobre o caso nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. Você também pode me contar sobre outros casos que gostaria que eu abordasse aqui no canal. Eu tenho um formulário de sugestões de casos que está linkado na descrição de todos os meus vídeos, então. Se quiser sugerir um caso, este é provavelmente o melhor lugar. Obrigada por assistirem. Deixem um like e inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Nos vemos na próxima semana para mais um mistério com Molly. Tchau!